Sei que muitos de nós estamos em busca de algo mais na vida. Uma maneira de lidar com os altos e baixos sem perder o controle, sem deixar que as pressões e desafios nos derrubem. Porque vamos encarar a realidade. A vida pode ser uma verdadeira luta às vezes, sem juiz e sem a opção de jogar a toalha para suar o gongo. Estamos constantemente enfrentando obstáculos, lidando com responsabilidades e tentando equilibrar todas as nossas demandas. E o que acontece? Muitas vezes nos vemos atolados em estresse, ansiedade e falta de clareza mental. Estamos cansados de apenas sobreviver, quando o que realmente queremos é prosperar, assumir o controle e viver com propósito. É por isso que estou aqui para apresentar a você algo diferente, algo que pode revolucionar a maneira como enfrentamos desafios da vida. Estou falando das práticas antigas dos estoicos. 3 estratégias poderosas que podem nos ajudar a recuperar o controle, encontrar a clareza e viver com autenticidade. Então, se você está cansado de apenas sobreviver e está pronto para começar a prosperar, fique ligado porque estamos prestes a desbravar esses caminhos da serenidade e força mental. Trabalhando 3 ações práticas dos estoicos para que você comece hoje mesmo a aplicar em seu dia a dia, que certamente ajudará a aliviar a pressão de seus ombros. A primeira ação é entender o conceito estoico de dicotomia do controle. Ou seja, você deve aprender a separar as coisas que estão sob o nosso domínio controlar e as que não estão. Sei que parece algo bobo de se ouvir, mas quando você pensar melhor, vai ver que isso aqui vai mudar a sua forma de enxergar as coisas e os eventos que te perturbam. É como magia, funciona na hora. Segundo Epiteto, a principal tarefa da vida é simplesmente a seguinte: identificar e separar os assuntos para que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais são os aspectos externos que não estão sob o meu controle e que têm a ver com as escolhas que eu realmente controlo. Onde então procuro o bem e o mal? Ele perguntou. Não para os externos incontroláveis, mas dentro de mim para as escolhas que são minhas. De uma forma resumida, a prática mais importante da filosofia estoica é diferenciar entre o que podemos mudar e o que não podemos, sobre o que temos influência e o que não temos. Para Epiteto, estariam sob o nosso controle a opinião, o movimento, o desejo e a aversão. Em uma palavra, tudo aquilo que é nosso próprio comportamento. É possível que alguém esteja hoje em cima e amanhã embaixo, já que ninguém pode estar sempre em cima. Mas é preciso saber que o controle da vontade é uma coisa que ninguém é capaz de nos tirar. Isso significa que quando você começar a sentir-se exaltado ou importante, lembre-se de que os vermes vão se alimentar de você do mesmo modo de que dos outros, e de que os seus ossos serão apodrecidos como os dos outros. Em uma palavra, faça um esforço para lembrar de que você é mortal e que você vai morrer em breve. Por isso, não busque que as coisas aconteçam como você deseja que aconteça, mas queira que elas aconteçam como acontecem e você será muito mais feliz. Compreendeu? Estão sob o nosso controle os nossos sentimentos, paixões, desejos, motivações, ambições. Por exemplo, um voo está atrasado devido ao clima. Nenhuma quantidade de gritos com o representante da companhia aérea, reclamações nas redes sociais, ligações enfurecidas explicando para a família, impaciência e agitação fará terminar uma tempestade, pois este evento está fora do seu controle. Ele é impessoal e imparcial, ou seja, não acontece para atingir você, pois a natureza tem seus próprios desígnios, dos quais os homens não detêm nenhum controle. Nenhuma quantidade de desejo fará que o motivo da suspensão do seu voo, qual seja a tempestade, parar. Não importa o quanto você tente, você não pode melhorar as condições climáticas naquele momento. Além disso, o tempo gasto se martirizando, esbravejando, frustrado e rancoroso apenas gerará perturbação em si. Pois, segundo os estoicos, não estão sob o nosso controle o corpo, a propriedade, a reputação, os cargos. Em uma palavra, tudo aquilo que não é nosso próprio comportamento ou sentimento de ser. Pode perceber o quão prático é isso? Você é fruto da natureza, e essa natureza é uma espécie de divindade, deuses ou Deus. É o espírito fogo que arde. Ou seja, ela escreve todas as linhas do seu destino. A natureza faz tudo perfeito sem a intervenção humana. Ela não diferencia as coisas entre bem e mal, punição ou sorte. Pelo contrário, a definição de bem ou mal, punição, azar, sorte, são coisas que nós, humanos, conceituamos, pois a natureza é impessoal e imparcial. Os eventos são por nós quantificados e exagerados, mas não pela natureza. Epiteto, por exemplo, era apenas um escravo que se sentia mais livre do que seus próprios senhores, pois aqueles eram facilmente ofendidos, viviam só, desconfiados, ambiciosos e perturbados pelos seus vícios.
carentes de conhecimento e elogios à sua reputação. Ou seja, eles se importam muito com as coisas que não podiam controlar, logo, eram prisioneiros de si mesmo. Epiteto, por outro lado, foi perseguido, preso e torturado. Teve seu trabalho marginalizado e roubado, mas ainda assim acreditava que essas ações externas são só apenas ações externas contra o seu corpo e a sua reputação. Não estavam sob seus domínios, e não cabia a ele se preocupar em defendê-las, pois eram externas a ele. O que ele podia controlar era apenas como ele se sentia diante destas dificuldades, pois a prisão, segundo Epiteto, ela está em nossa mente, na forma como permitimos nos sentir. Por isso, adote a seguinte meditação da aceitação. Eu aceito o que está além do meu controle e me comprometo a focar no que posso influenciar. Minhas emoções são parte de mim, mas não que me governam. Dedique um tempo para contemplar a natureza transitória de todas as coisas. Pense em como muitas vezes nos preocupamos com coisas passageiras e insignificantes, enquanto negligenciamos o que é verdadeiramente importante. Pratique a visualização do controle interno. Visualize-se como uma rocha sólida em meio a um rio turbulento. À medida que as águas agitadas passam ao seu redor, você permanece firme e inabalável. Sinta-se conectado ao seu centro interior de tranquilidade e força, lembrando-se que você tem o poder de escolher como responder às circunstâncias da vida. É por isso que Marco Aurélio costumava fazer exercícios mentais, e que imaginava toda forma de violência possível contra ele e contra sua família, para que criasse um calo em sua mente de que, se isso viesse a acontecer, ele não se desesperasse e perdesse a sua razão sobre as coisas e eventos. Eis que somos mortais, e destinado por uma natureza imparcial, em que as coisas aconteçam da forma totalmente aleatória e sem exatamente um porquê. Justamente porque a natureza é impermanência. As circunstâncias externas estão sempre mudando e quem tenta controlá-las é como tentar segurar a areia nas mãos. Ao aceitar a impermanência da vida, você pode encontrar paz e serenidade no momento presente. Faça a seguinte reflexão de Marcos Aurélio todas as manhãs. Ao acordar de manhã, você deveria se dizer: eu vou me encontrar com o fiscal, com um perturbador, um ingrato, um arrogante, um trapaceiro, um invejoso hoje. Todos esses defeitos existem neles por ignorância da sua verdadeira natureza, e não posso ser prejudicado por nenhum deles, pois ninguém pode me envolver em algo degradante. Nenhum deles pode me fazer um inimigo do bem. Nenhum deles pode me impedir de fazer ações boas e nobres. Mas eu vi a natureza do bem. Ela é a única que está em harmonia com a minha própria natureza. Ninguém pode me impedir de adotar e me manter nas minhas próprias características. Ninguém pode me forçar a entregar as minhas características apropriadas a qualquer um dos outros, pois é sempre possível para mim permanecer assim como sou, bom, honesto nas ações. O que pode me ferir era apenas o meu próprio mal. Como resultado, nem posso ser prejudicado por qualquer um deles, pois nenhum deles pode me envolver em coisas degradantes. Nem mesmo eu posso fazer de mim um mal. A segunda dica é a criação de um diário. Pouco se preocupa com as marchas e contramarchas dos comandantes romanos. O que os séculos se apegaram é um caderno de pensamento de um homem cuja vida real era amplamente desconhecida, que abafou na escuridão da meia-noite não os eventos do dia ou os planos do dia seguinte, mas algo de interesse muito mais permanente, as ideias e aspirações pelas quais um espírito raro viveu. Assim definiu Brand Blanchard. Epiteto, o escravo; Marco Aurélio, o imperador; Sêneca, o dramaturgo. Esses três homens radicalmente diferentes levaram vidas radicalmente diferentes. Mas eles pareciam ter hábitos em comum: o registro em um diário. Seria Epiteto quem advertia seus alunos de que a filosofia era algo que eles deveriam escrever dia após dia? Que essa escrita era como eles deveriam se exercitar? O horário favorito de Sêneca para fazer o diário era a noite. Quando a escuridão cai e sua esposa adormece, ele explicou a um amigo: examino meu dia inteiro e volto ao que fiz e disse, sem esconder nada de mim mesmo, sem deixar passar nada. Então, ele iria para a cama, descobrindo que o sono que se segue a esse autoexame era particularmente doce. Marco Aurélio foi um dos mais prodigiosos de que escreveram diários. E temos sorte que seus escritos sobreviveram a nós, através de suas meditações pessoais. No estoicismo, a arte de escrever um diário é mais do que um simples hábito. Essa prática diária é filosofia. Preparando-se para o dia seguinte, você reflete, refletindo sobre o dia que se passou, lembrando-se a si mesmo da sabedoria que aprendemos dos nossos professores, da nossa leitura, das nossas próprias experiências. Não basta ouvir essas lições uma vez. Em vez disso,
as praticamos repetidamente e revertemos em sua mente. E o mais importante, as anotamos e as sentimos fluindo pelos dedos ao fazê-lo. Não basta ouvir essas lições uma vez. Em vez disso, as praticamos repetidamente e as revertemos em sua mente. E o mais importante, as anotamos e as sentimos fluindo pelos dedos ao fazê-lo. O estoicismo é projetado para ser uma prática e uma rotina. Não é uma filosofia que você lê uma vez e entende magicamente o nível da alma. Não, é uma busca ao longo da vida, que requer diligência, repetição e concentração. Dessa maneira, o registro no diário é algo muito histórico e quase impossível de ter um sem o outro. Experimente fazer um diário para você. Escreva o que te perturbou durante o dia e como você reagiu diante dessa situação. Como isso pode te afetar? Se já tomou todas as medidas para a sua solução? Se já se precaveu, então por que te perturba algo que não pode mudar? Trace objetivos para o dia seguinte e escreva sempre ao acordar 3 coisas pelo que é grato e ao dormir mais 3 coisas pelo que foi grato ao longo do dia. Essa prática da valorização da gratidão fará de você uma pessoa muito mais otimista e resiliente. Por fim, sugiro que adote a prática do infortúnio. Sêneca disse que é em tempo de segurança que o espírito deve se preparar para tempos difíceis. Enquanto a fortuna está dando favores, é hora de se fortalecer contra os seus repulsos. Sêneca, que desfrutava de grande riqueza como conselheiro de Nero, sugeriu que deveríamos reservar um certo número de dias por mês para praticar a pobreza. Tome um pouco de comida, vista-se suas piores roupas, afaste-se do conforto de sua casa e de sua cama. Coloque-se frente a frente com a falta, ele disse, e você se perguntará: é isso que eu costumava temer? É importante lembrar que este é um exercício e não um dispositivo retórico. Ele não quer dizer pensar em infortúnios, ele diz para você vivê-los. O conforto é o pior tipo de escravidão, porque você sempre tem medo de que algo ou alguém leve embora de você. Mas se você não pode apenas antecipar, mas praticar o infortúnio, o acaso perde a capacidade de atrapalhar a sua vida. Emoções como ansiedade e medo têm raiz na incerteza e raramente na experiência. Quem fez uma grande aposta em si mesmo sabe quantas energias os 2 estados podem consumir. A solução é fazer algo sobre essa ignorância, familiarizar-se com as coisas, os piores cenários dos quais você tem medo. Pratique o que você teme. Seja uma simulação em sua mente ou na vida real, a desvantagem é quase sempre reversível ou transitória. O homem, tendo um emprego estável, uma casa boa, comida farta, teme perder o emprego e não conseguir mais manter este conforto, e como manterá sua família, seus amigos, seu padrão de vida. Mas essa percepção é falha, porque inúmeras pessoas são mais felizes com muito menos que temos. São mais gratas pela vida com muito menos. Logo, por que temer tanto algo que não pode realmente te ferir? Reduzir o padrão de vida não é um problema em si. Se você não fizer disso, um problema em sua mente. A propriedade e os status são coisas vãs. Elas vêm e vão, e quando vão, retomam para onde vieram, pois o homem nada detém verdadeiramente propriedade. A natureza é impermanente e intransitória. Recomendamos que você assista a nossa playlist sobre estoicismo. Lá você vai encontrar muito mais informações sobre igual a essa que acabamos de ver. Acesse nosso site www.metovalor.com.br e até a próxima.